Olá a todos. Então, às vezes eu vou olhar para lá para ver como está a gravação, tá? Porque a tela de gravação está lá, a câmera está aqui na minha frente. Mas, pois bem, né, sem muitos comentários. Hoje eu vou gravar 3 vídeos, um deles sobre mitologia e crença, o segundo sobre crença e fé e confiança, e o terceiro sobre para que serve educação. Tá? São 3 vídeos de questões que refleti um pouco essa semana e gostaria de compartilhar um pouco, né? De tentar fazer, tornar ainda mais, movimentar mais essa reflexão. Pois bem, sem enrolações, né, por questões de tempo também, mas vamos lá. Sobre mitologias e crenças, né, mitos e crenças, porque assim, né, qual é a nossa forma de nos relacionar com os mitos? Temos várias, né? O Joseph Campbell ele começa agora. Eu já gravei uma vez esse vídeo, não gostei, então estou gravando de novo. Eu não gravei inteiro, então tranquilo. De qualquer modo, o Joseph Campbell ele começa o Poder do Mito. Uma das perguntas do Moyers no livro Poder do Mito começa justamente com essa questão, né? Que a religião do outro é mito. Por quê? Porque nós temos muito essa noção de mito como mentira, por conta de uma raiz comum e blá 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 blá. Tá? Mas eu já defini um tanto a questão do mito no último vídeo da sexta passada, então não vou me estender nisso. Mas só para dar um resumo, para podermos pensar, há uma utilização de alegoria na narrativa. Ou melhor, são narrativas alegóricas. Isso puxa, nós podemos puxar paralelos com outras formas de narrativa de ficção, beleza? Como, por exemplo, filmes em geral, né? Filmes de ficção em geral. Eu, Max, já falei que a minha visão de documentários também adentro um tanto, porque são recortes, são visões, são discursos. Não dá para levar o documentário como, o documentário fala sobre a realidade, o filme de ficção não. Os dois falam sobre a realidade, de maneiras distintas. A mitologia, ela fala sobre a realidade, de maneira distinta. A mitologia não, os mitos. Mas aí é que tá, mas os mitos, eles falam da realidade, mas são mentirosos, são fantasiosos. Não, não são, né? Eles são fantasiosos na forma, porém, o que está sendo discutido, o que está sendo trazido são relações que aquele que conta o mito, ou aqueles que contam os mitos e se identificam com eles, de alguma maneira vê relações com seus valores, com suas interações interpessoais, com situações que muitas vezes nos fogem da palavra. Né? Isso quer dizer o quê? Vamos pensar, eu preciso me relacionar com os mitos através de uma crença? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu sou uma pessoa super racional, como eu me relacionaria com os mitos? Então, a partir do momento que você constrói uma narrativa, constrói uma história, e aqui narrativa eu não estou falando só de versões de histórias, não. Narrativa no termo de contar uma história. A partir do momento que você estrutura, você está estruturando a partir de visões de mundo, de estruturas de pensamento que você se utiliza, que você pensa a respeito, que nas suas interações está em movimento. Então, minimamente, os mitos, eles também trazem estruturas de pensamentos de determinados grupos culturais. Né? Lembram? Cultura, pensando como conjuntos de conhecimento de grupos, de diferentes grupos pequenos, famílias, etc., até grupos maiores. Então, eles estruturam, elas se fundamentam em estruturas de pensamentos de determinadas culturas. Então, isso já é algo interessante de levarmos em consideração. Muitas vezes, quando estamos tentando analisar determinadas relações, e agora eu não falo não necessariamente um fato objetivo, mas determinadas relações que são também, até certo ponto, objetivos, mas que têm fatores subjetivos, aí muitas vezes nos faltam palavras. Muitas vezes temos que buscar diversos tipos de maneira de narrar aquilo, de contar aquilo, de falar sobre aquilo. E aí entra toda essa relação
dos mitos, né? Da alegoria, da metáfora. Então é meio complicado quando nós tomamos uma atitude de tentar desconsiderar a crença do outro ou a maneira que o outro lida com a realidade como se fosse meramente mentira. Ok? O mais interessante, ao meu ver, tá, é tentar entender as estruturas de pensamento de determinados grupos para conseguir compreender aquilo e entender o porquê tais mitos afetam tanto aquelas pessoas. Então, vamos pensar o seguinte, trazendo um exemplo mais concreto. Quando eu leio o Sutra de Kshitigarbha, que é do budismo Mahayana, há muita alegoria contando sobre as relações dos seres que experimentam grande sofrimento no que é traduzido comumente como infernos dentro do budismo. Por que comumente? Porque é possível traduzir de outras maneiras, né? Isso daí eu acho que é uma tradução que acaba mais trazendo uma carga cristã, no sentido talvez até mais católico do que cristã em geral, né? Porque tem várias igrejas também que não levam em consideração essa ideia de inferno, né? Mas levam muito menos a de purgatório, mas eu não vou entrar nesse ponto, tá? De qualquer modo. Essa tradução não necessariamente abarca, mas né, para eu não fugir muito do tema. Quando descreve esses lugares, esses sofrimentos, há uma alegoria trazendo quais são os sofrimentos que o ódio nos causa. O ódio internamente nos causa. Como nós sentimos o ódio surgir quando estamos em contato com o objeto que consideramos prejudicial ou aversivo para nós, e como isso surge, como isso nos queima por dentro, como isso parece que está nos rasgando, né, muitas vezes. Então ele busca, através dessa alegoria, trazer reflexões sobre o efeito negativo do ódio. Ódio, eu tenho um vídeo já falando sobre, não considero ódio, raiva e revolta a mesma coisa, então vamos, né? Eu acho que é importante lembrar isso. Ódio necessita de eu entender que um objeto, uma pessoa, um ser é o problema meu e eu preciso destruir aquilo, eu preciso remover aquilo da minha vida, eu preciso fazer algo com aquilo, tá? De maneira destrutiva, e isso me incomoda, isso me traz um sofrimento, ok? Pois bem, e essa maneira alegórica de falar sobre uma subjetividade, ela é importante. Às vezes, quando eu estou lendo, por exemplo, eu não leio, aquilo tem um efeito em mim, me faz pensar sobre diversos assuntos, né? E eu não leio como se fosse um lugar existente. Na verdade, até mesmo a ideia de diversas vidas dentro do budismo, eu não leio, isso falando como um budista, tá? Eu não leio como diversas vidas. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de pensar sobre. Eu penso dentro do parâmetro dessa vida. Como assim? Porque quando entra na teoria do karma e etc., eu vou pensar, o que eu faço aqui, eu acabo experienciando um sofrimento por algo em outra vida, tá. Ok, mas eu não preciso necessariamente acreditar em outras vidas para pensar sobre isso. Eu posso pensar sobre isso a partir das relações que eu tenho, das relações sociais, interpessoais, de como determinadas aflições, como o ódio, atrapalham as minhas relações, tornam a certos sofrimentos, certas aversões, certos problemas que eu tenho com alguém, em algo ainda mais intenso. Ele intensifica e eu não resolvo o problema. Intensifica a minha experiência do sofrimento em relação àquilo. Ok,
Consigo pegar essa alegoria, a alegoria desses infernos que aparecem no Sutra de Kshitigarbha, consigo pegar também a questão das diversas vidas, né, em algo que dá para ampliar. Que dá para ampliar, não, que dá para ser aplicado no aqui e agora dentro das minhas vivências e experiências, tá? E se necessário for eu pensar em diversas vidas, eu consigo, a partir do que eu estou percebendo, do que eu estou analisando agora, como isso pode se ampliar e se tornar algo ainda mais sofrível num futuro a longo prazo, a muito longo prazo, se eu pensar em diversas vidas. E compreendem? Então, não necessariamente eu preciso tomar a alegoria como algo que eu preciso crer apenas, sem refletir a respeito, sem analisar e tudo mais. E não é porque os mitos, muitas pessoas, religiões, agarram em seus mitos como sendo um fato, né? Como sendo factual, que necessariamente também não traga reflexões para essas pessoas que também resultam em transformações, em mudanças, às vezes ruins, às vezes boas, aí vai variar, mas resultam em mudanças. As coisas vão caminhando. O que, ao meu ver, portanto, a relação entre mito e crença ela não é obrigatória. Você ser racional não impede de você ver, analisar, pensar sobre as alegorias, as estruturas de pensamentos que tem dentro de determinadas alegorias. O mesmo eu vejo até mesmo para quando se crê em algo. É importante que a crença ela dê passos para que nós desenvolvamos, né, nossa maneira de entender o mundo de uma forma mais condizente com aquilo que a religião que eu adotei, a visão de mundo que eu adotei, faça sentido. Tá? Mas e sobre como isso conflita com visão científica, etc., eu acho que não conflita justamente quando se pensa na alegoria como alegoria. Mesmo que eu creia numa alegoria, como se fosse um fato, tá? Eu acho que não pode morrer aí. Inclusive, vamos pensar agora um pouco na perspectiva cristã. Inclusive, eu não posso, se eu pego a Bíblia, se eu pego um texto bíblico e simplesmente, 13 minutos, tá? E simplesmente interpreto como, não, é isso que está escrito. Cara, passou por tradução. Eu já falei isso até em outro vídeo. Passou por tradução. Já tem uma interpretação em cima, vamos com calma, tá? Quando foi escrito, quem escreveu já também interpretou algo que vivenciou ou não, tá? Ainda assim, tá lá. Quando fala sobre algo, ou sobre o Criador, sobre Deus, nós estamos já falando de uma esfera de entendimento que está acima da criatura. Com todo o respeito para aqueles que acham que entendem a mente de Deus, eu discordo completamente. Tá? Por quê? Porque está acima da criatura. Eu achar que entendo a mente de Deus é uma soberba enorme. Ah, mas ele se revelou na Bíblia e etc. Ok, beleza. Mas, e aí? Palavras, o que está? Qual é a estrutura? A estrutura de pensamento, a estrutura dessa verdade que está por trás das palavras. A literalidade me incomoda. Em qualquer ramo. A literalidade me incomoda. Por quê? Porque quando vamos para as noções subjetivas, certas literalidades não têm o mesmo significado. Certas palavras ganham outros contextos. E isso, quando você trabalha com educação, você percebe cada vez mais quantas vezes você tem que trazer discussões sobre noções, sobre conceitos que parecem muito claros para você, mas para o outro não é. Ou até é, mas com um significado diferente do seu. E aí há uma necessidade de troca, há uma necessidade de construção conjunta de um entendimento sobre uma situação. Ok?
sem mais delongas, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.